No vídeo de hoje, eu vim te dar 10 dicas reais para organizar o seu chá de bebê. Oi, amigas! Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Yasmin, tenho 23 anos e estou grávida de 30 semanas da Baby Esther. Se eu pudesse voltar no tempo antes de organizar o chá de bebê da minha filha, eu teria feito algumas coisas diferentes. Então hoje eu vou te contar os erros e os acertos que eu tive organizando o meu chá de bebê pra você economizar dinheiro, evitar estresse e fazer um chá de bebê agradável, assim como foi o meu. Quando eu comecei a organizar o chá de bebê da minha filha, eu tinha em mente de que eu faria tudo sozinha, eu e o pai da minha filha, meu esposo. Eu sempre tive isso em mente de que eu não pediria nada a ninguém pra poder não ter ninguém dando pitaco, ninguém falando nada, ninguém querendo se meter em nada. E foi justamente assim, a gente gastou muito justamente por isso. O que eu não contava era que o chá de bebê, a organização do chá de bebê, teria muitos detalhes que às vezes a gente não se atenta e que as pessoas, normalmente as pessoas que fazem vídeos sobre chá de bebê, elas não falam sobre esses detalhes, elas não, como eu posso dizer, elas não nos antecipam desse detalhe. E foi o que aconteceu comigo. Bastante coisa passou batido e, tipo assim, em cima da hora a gente viu que, caramba, tem isso, caramba, tem aquilo. E isso fez com que a gente gastasse dinheiro, mais dinheiro do que a gente já estava gastando. Sem mais delongas, vamos lá para as 10 dicas. A dica número 1 é a primeira, porque pra mim ela é uma das mais importantes, que é: não deixe para fazer o chá de bebê com muitas semanas. Eu pesquisei bastante sobre isso e esse foi um acerto que eu tive no meu chá de bebê, porque eu fiz ele com 26 semanas. 26 semanas. Eu estou de 30 semanas, tem um mês que eu fiz. Quanto mais tempo, mais o tempo passa, mais os meses da gravidez passam, a gente fica mais cansada, a gente fica mais indisposta, a gente fica mais estressada. E quando a gente tá com todas essas coisas, a gente acaba não aproveitando muito. Quanto mais disposta a gente tá, mais a gente aproveita. E no meu caso, eu consegui aproveitar o chá de bebê da minha filha porque eu fiz com pouco tempo. Eu não fiz com... Eu vejo gente que faz com 30 semanas, com 34 semanas, com 32 semanas, e eu acho loucura. Eu e Yasmin acho loucura. Por isso a gente se organizou, nós nos organizamos uns 4 meses antes pra poder fazer o chá de bebê. Então assim, eu fiz o meu chá de bebê com 26 semanas e pra mim foi o tempo ideal. Eu pesquisei bastante na internet e eu vi que, assim, no certo, o ideal é fazer antes de iniciar o terceiro trimestre, que é o trimestre mais cansativo da gravidez. E foi o que eu fiz. Eu fiz com 26 semanas e esse pra mim foi, assim, um dos maiores acertos, porque eu consegui aproveitar, eu consegui... As coisas saíram do jeito que eu planejei, porque eu consegui meter a mão pra fazer as coisas também. Eu fiz muita coisa sozinha, eu fiz lembrancinha sozinha, eu fiz cachorro quente um dia antes, eu fiz mousse. Então, assim, eu consegui fazer muita coisa sozinha que era o meu desejo, né? Pegar, meter a mão pra fazer as coisas mesmo, não deixar na dependência de outras pessoas. E com menos semanas a gente fica mais disposta pra poder fazer. E foi o que aconteceu no meu chá de bebê. Então, pra mim, esse foi o primeiro acerto e a primeira dica que eu dou pra vocês. Dica número 2. Gente, muita gente fala que não acha certo especificar a marca da fralda. Mas eu especifiquei e eu não acho isso errado. Até porque eu e meu esposo, nós nos organizamos por meses, como eu falei pra vocês. Foram uns 4 meses de organização pra poder a gente fazer tudo do bom e do melhor. Então, assim, eu não acho feio, eu não acho ignorância, eu não acho errado a gente especificar a marca da fralda que a gente quer. Porque se você tá botando dinheiro em algo, vamos colocar assim, você está fazendo uma festa, que as pessoas vão comer, vão beber, vão levar lembrancinha pra casa, vão se divertir, vão ganhar brindes, que foi o caso do meu chá de bebê, que eu dei bastante prêmio, eu fiz 4 brincadeiras, mas eu dei bastante prêmios. Então, assim, eu acho justo, pelo valor que a gente está gastando, a gente especificar a fralda. É claro que nem todo mundo tem condição de comprar, por exemplo, uma Huggies. Não sei se pronuncia assim, mas nem todo mundo tem condição. Então, o que eu optei em fazer? Eu coloquei 4 opções no convite. Coloquei 4 opções de fralda e a pessoa levava o que cabia no orçamento dela. Das 4 opções, se eu não me engano, eu coloquei Huggies, coloquei Turma da Mônica, Baby Sec e a outra foi a Pampers ou a Personal. Não me lembro. Sei que eu ganhei um pacote da Personal, então eu acredito que tenha sido a Personal. E eu coloquei essas 4 opções e a pessoa comprava o que cabia no orçamento dela, o que cabia no bolso dela. Só que assim, eu acho que você deve especificar a marca da fralda que você quer. Dá pelo menos assim 4 ou 5 opções de marcas e a pessoa vai comprar o que couber no bolso dela. Então assim, essa é a segunda dica pra mim. E eu acho que assim, super funcionou, porque eu ganhei bastante fralda da Huggies. Eu ganhei também bastante da Baby Sec. Turma da Mônica eu ganhei acho que uma só e a Personal eu ganhei uma. Mas as outras duas, pra vocês verem, as pessoas não tiveram pena de gastar o dinheiro delas comprando uma boa marca de fralda. Mas por quê? Porque eu especifiquei. Talvez se eu não tivesse especificado, as pessoas teriam pego a fralda mais barata do mercado, mais barata da farmácia e tivessem trago. Então assim, a segunda dica é especifique a marca da fralda. A terceira dica já é dentro dessa segunda dica, que é peça fralda mais mimo. Independente se você vai fazer um chá de bebê ou se você vai fazer só um chá de fralda, peça a fralda mais um mimo. Por quê? Primeiro, porque as pessoas, elas sempre vão levar alguma coisinha a mais. Sempre. Vai ser um sapatinho, de repente uma roupinha, um body, alguma coisa. Elas sempre vão levar alguma coisa a mais. E no meu caso, eu coloquei na lista sempre assim, um pacote de fralda P mais lenço. Um pacote de fralda M mais lenço com PMG e o RN, que eu ganhei uma. Mas que eu também só coloquei acho que 2 opções,
Disponível lá pra 2 pessoas tirarem, que eu fiz a lista, né? Pra 2 pessoas tirarem, porque é uma coisa que não vai usar muito. Eu coloquei pacote de fralda P com lenço, M com lenço, G com lenço, e coloquei também outras variações, por exemplo, um pacote de fralda mais pomada, um pacote de fralda mais um sabonete líquido, e especifiquei a marca do sabonete que eu queria, um pacote de fralda com isso, um pacote de fralda com aquilo. A única coisa que eu não coloquei foram as coisas de farmácia mais baratinhas, porque a gente sabe que tem muita gente que ajuda de coração, que dá de coração, mas que também tem gente que é assim, pão dura, mão de vaca mesmo. Então eu não coloquei, por exemplo, cotonete, álcool 70, soro, essas coisas que dá pra gente comprar, porque eu sei que as pessoas iam tirar o mais em conta pra poder levar. Então eu coloquei assim, eu coloquei a fralda mais o mimo e especifiquei qual era o mimo. E a pessoa tirou da listagem o que ela achava que ela podia levar. Teve gente que levou o pacote de fralda e um body, um pacote de fralda e um macacão, um kit de touca, luva, meia, essas coisas. Teve gente que levou fralda e meia. Então assim, eu acho muito viável você colocar um pacote de fralda mais um mimo. Mesmo que você não especifique o mimo, você tem essa opção, fica a seu critério, mas eu especifiquei e as pessoas foram tirando da listagem o que pra elas era viável pra poder levar. Então essa é a terceira dica. A quarta dica é: faça link de confirmação. Aqui, o que aconteceu? Eu fiz a listagem das pessoas, eu e meu esposo fizemos a listagem de quem a gente queria convidar. E nessa listagem tinha 100 e poucas pessoas. Tanto que a gente alugou um salão que cabia 140 pessoas. E no final não foram nem 80 pessoas. Nem 80 pessoas. A gente não chegou a fazer a conta nem nada, mas assim, dá pra ter uma noção, não foram nem 80 pessoas. O que acontece? A gente fez o link de confirmação e foi mandando pras pessoas um mês antes. Então as pessoas tiveram tempo, elas confirmaram a presença e tiveram tempo de se organizar. Quem já sabia que não daria pra vir, que teve parentes do meu esposo que sabiam que não daria pra vir por conta da escala de serviço, porque faziam plantão, alguma coisa assim, elas nem confirmaram a presença. Então a gente já sabia que não viria. Agora, corre o risco também da pessoa confirmar a presença, chegar no dia, ter algum imprevisto e não vir. Também aconteceu com a gente. Só que é muito mais fácil de você ter o controle. Conforme as pessoas vão confirmando, você tem um controle da quantidade de comida que você vai fazer, do local que você vai alugar por conta da capacidade de pessoas, da quantidade de mesas e cadeiras, da quantidade de lembrancinhas. Esse foi um erro muito grande, pra mim, foi um erro muito grande. Por quê? Eu comecei a comprar as lembrancinhas antes da confirmação total das pessoas. Então sobrou muita coisa, muita coisa. E assim, eu calculei, como a nossa lista tinha 100 pessoas, eu calculei tudo pra 100 pessoas. O salão, aluguei um salão de R$530. R$530. Porque a capacidade dele era de 140 pessoas. E o outro que eu tinha visto que era mais em conta era só 80 pessoas. Se eu soubesse que só iriam mais ou menos essa quantidade, de 70 e pouco pra 80 pessoas, eu tinha alugado mais em conta. Mas não, eu fui lá. Nossa lista tem 100 pessoas, 100 e pouquinhos pessoas. Então vamos alugar um que caiba 100 pra cima, não pra baixo. Aluguei salão pra 140 pessoas. Fiz sopa de ervilha, comprei os materiais que a minha tia fez pra 100 pessoas. O feijão mexicano a minha mãe fez, deu a gente de presente pra 100 pessoas. Os descartáveis, eu comprei tudo pra 100 pessoas. Então assim, faça o link de confirmação porque você consegue ter uma noção da quantidade de pessoas que vão ou que não vão. E assim, você pode começar a passar o link um mês antes e conforme for passando, sei lá, 2, 3 semanas, quando tiver faltando uma semana pro seu chá, você pega e você manda uma mensagem pras pessoas pra poder confirmar mais uma vez se elas vão ou não vão. Porque assim evita que você gaste dinheiro com espaço desnecessário, com comida desnecessária, com descartável desnecessário, e você consegue ter aquele controle maior de quem vai e quem não vai. Então essa é a quarta dica que eu dou pra vocês. A quinta dica também é dentro da quarta dica, e esse foi também um erro que eu cometi. Não compre as lembrancinhas antes de ter a confirmação das pessoas, da quantidade de pessoas que vai ou que não vai. O que aconteceu? Eu pedi ajuda ao chat, e o chat me indicou a comprar uma quantidade, e se faltasse, eu comprava mais pra inteirar. Eu comprei essa quantidade, eu comprei 70 lembrancinhas, que eu fui montando. Comprei 70 lembrancinhas. Conforme foi se aproximando, eu fiquei com medo de não dar tempo de chegar, de pedir pela internet não dar tempo pra chegar, porque eu comprei tudo na Shopee. Então eu fiquei com medo de dar tempo de não chegar e acabar faltando lembrancinha. O que eu fiz? Fui lá e comprei mais. Comprei mais 20 lembrancinhas no total. Comprei 80 lembrancinhas para a mulher, que foram das sacolinhas, que eu montei e tudo mais. E pros homens foi uma lembrancinha diferente, que foi um cortadorzinho dentro de um saquinho diferente, com a fatia de bolo e tal. Foi diferente. Então, pra mulher, só pra mulher, eu comprei 80 lembrancinhas e não tinha necessidade nenhuma de eu comprar essa quantidade de coisas. Mas eu comprei porque eu pensei assim, é melhor sobrar do que faltar. Acabou que sobrou bastante coisa. Então, assim, foi um gasto desnecessário, que eu poderia ter comprado uma quantidade menor. Mas por quê? Porque eu fiquei com medo de... As pessoas confirmaram. E tinha umas outras pessoas que não tinham confirmado ainda, mas que eu sabia que iriam. Eu fiquei com medo de, poxa, chegar lá na hora que eu for dar as lembrancinhas, se faltar alguém, eu acho isso feio. Pra mim tem que ser pra todo mundo que foi. E se a pessoa foi porque ela ajudou com alguma coisa, né? Ela colaborou com alguma coisa. Então, eu tinha medo de faltar. Aí fui lá e comprei a mais. E eu não indico vocês a fazerem isso. Na minha opinião, se eu pudesse fazer isso hoje, né? Se eu fizesse chá de bebê hoje, eu esperaria pelo menos umas 2 ou 3 semanas antes do chá de bebê a confirmação de uma média. Porque a gente não consegue saber exatamente a quantidade de gente que vai. Mas a gente consegue ter uma média da quantidade de mulheres, da quantidade de homens. Homens, por exemplo...
eu comprei 24 lembrancinhas e eu dei 23 lembrancinhas, só sobrou uma pros homens, né, que era diferente. Só sobrou uma. Então, assim, eu acertei na lembrancinha dos homens, mas eu errei na quantidade da lembrancinha das mulheres e comprei a mais, muita coisa a mais. Então, eu não indico vocês a comprarem logo de cara. Eu sei que a gente fica ansiosa pra poder comprar, pra montar e tudo mais, mas eu não indico vocês comprarem antes de ter uma média real da quantidade de gente que vai. A sexta dica é: faça comidas práticas e que rendam. Eu, por exemplo, fiz sopa de ervilha, feijão mexicano, o mousse no copinho, fiz em casa, o mousse no copinho, cachorro quente, comprei geladinho, o saquinho do geladinho, né, já pronto, comprei geladinho, refrigerante, água e o suco pra quem não bebia refrigerante. Só, gente. O meu chá de bebê começou 2 horas da tarde, todo mundo veio almoçado. Se você vai fazer uma comemoração, uma festa, alguma coisa assim, que é horário depois do almoço, não tem necessidade nenhuma, na minha opinião, de você fazer um banquete com um monte de opções de coisas. Pra mim, isso não tem cabimento, porque acaba sendo um gasto desnecessário. Por exemplo, eu comprei, se eu não me engano, eu comprei 4 saquinhos de sopa de ervilha, de ervilha, né, pra fazer a sopa. Comprei os 4, no final, a minha tia quem fez pra gente, né, eu dei os ingredientes a ela e ela pegou e fez pra gente. No final, sobrou uma panela cheia, uma panela de pressão cheia de ervilha. E a outra panela, no caso, eram 2 panelas. 4 saquinhos de ervilha renderam, acho que mais ou menos aí, um panelão grande, assim, e mais uma panela de pressão. E essa panela de pressão, ela ficou cheia. Então, assim, porque eu calculei para 100 pessoas. Eu não sabia, né, a quantidade exata, eu calculei pra 100 pessoas. Então, assim, o feijão, por exemplo. A minha mãe fez uma quantidade muito boa, uma panela muito grande de feijão. O feijão foi todo, porque é uma coisa que as pessoas não comem sempre, né? Mas é uma coisa que pra gente foi viável, porque foi presente. A minha mãe comprou tudo, fez e levou. Então, assim, a gente não teve gasto com relação a isso. E foi viável, assim, pra minha mãe foi viável, ela quem optou em fazer o feijão mexicano. E, assim, foi uma coisa que as pessoas comeram muito bem. A sopa de ervilha também tava muito gostosa, as pessoas também comeram muito bem. E é uma coisa simples que todo mundo come, gente. Acho que eu não conheço ninguém que não come sopa de ervilha. O mousse era um doce, assim, comeu o salgado, agora passar um doce. Passou um doce rápido, passou mais 2 ou 3 vezes. Eu fiz, se eu não me engano, eu fiz uns 150 mousse mais ou menos, que também não deu caro. Comprei o leite condensado, comprei o creme de leite, comprei o suco de pozinho. Assim, coisas simples que as pessoas comeram muito bem. O cachorro quente, por exemplo, eu comprei 4 quilos e pouco de salsicha. Fiz, no final ainda sobrou uma panela também de salsicha de molho, né? Sobrou 2 ou 3 sacos de pão, assim. Então, não precisa você inventar um banquete com um monte de coisa diferente. Não precisa, gente, vai no simples, porque todo mundo come. Não tem uma pessoa que eu conheça que não come um cachorro quente, que não come uma sopa de ervilha ou feijão mexicano. É uma novidade pra algumas pessoas. Mas quem come gosta. Se for feito de uma maneira correta, de uma maneira gostosa, as pessoas comem. O geladinho é a mesma coisa, todo mundo toma um geladinho. As crianças principalmente gostam. Então, assim, não precisa você fazer um banquete, porque você só vai gastar dinheiro à toa. Enquanto você poderia fazer as coisas simples que as pessoas gostam, vai gastar um dinheiro à toa. Então essa é a 6ª dica que eu dou pra vocês. Façam comidas práticas e que rendam. A 7ª dica é: tenha um horário de início e um horário de fim. Gente, eu coloquei pra começar 2 horas da tarde. As pessoas começaram mesmo a chegar, já eram umas 2h40, 3 horas. E eu coloquei no convite 2 horas da tarde às 6 da noite. Por quê? Eu tinha que entregar o salão 9 horas da noite. Só que na minha cabeça sempre funcionou assim. A gente dá um horário pras pessoas e elas sempre ultrapassam um pouco desse horário. Então, na minha cabeça, eu falei, vou colocar 6 horas, porque eu sei que vai acabar lá pras 7, 7h30. E foi, assim, certeiro. Coloquei de 2 às 6. E quando deu, assim, 6h30, mais ou menos 7 horas no máximo, o pessoal já tava indo embora. Eu dei as lembrancinhas, fiz as brincadeiras, depois dei as lembrancinhas, e as pessoas começaram a ir embora. Só ficou mesmo os mais próximos, assim, que quando deu, vamos colocar assim, deu 8 horas, já não tinha mais ninguém, só a família do meu esposo mesmo, mas já não tinha mais ninguém. Então, assim, quando a gente coloca um horário de início e um horário de fim, as pessoas, elas respeitam melhor. Porque quando não tem horário pra acabar, se estende, as pessoas acabam perdendo a noção. Aí tá conversando, a conversa tá boa, acaba perdendo a noção, o senso, assim, sabe? Então, essa minha dica pra vocês, que também foi um acerto. Pra mim, ela foi um acerto, ter colocado o horário. E assim, ter colocado um horário depois do almoço, como eu falei pra vocês, que as pessoas, elas já vêm almoçadas de casa e vai comer durante a tarde, assim, uma quantidade boa, né, que vai saciar elas, mas que não vai vir, tipo assim, eu vou almoçar. Não, a pessoa já vem almoçada. E 6 horas da noite a pessoa ainda não jantou, então, tipo, ela vai comer naquele período ali. Chega em casa, se ela quiser jantar, ela vai jantar, se ela não quiser, ela não vai. Então, eu acho que, assim, pra mim, ter colocado o horário foi um grande acerto. Talvez o segundo maior acerto, ter colocado um horário. Então, essa é a minha dica pra vocês. Coloquem horário de início e horário de fim, porque as pessoas respeitam melhor. Dica número 8. Façam brincadeiras práticas. Gente, as minhas brincadeiras começaram, era mais ou menos umas 4h30. Mais ou menos umas 4h30. E quando deu assim, 5h30, mais ou menos, eu já tinha acabado tudo. 1h30 foi o suficiente pra eu fazer 5 brincadeiras, se não me engano. Eu até anotei tudo aqui pra poder não esquecer de nada. E a primeira brincadeira que eu fiz foi a do gelo, do bonequinho, que ela se chama Minha Bolsa Estourou. Que é uma brincadeira muito prática, assim, foi muito rápida. Que é você pegar a bola, né, comprar o menor número de bola, encher de água, colocar aqueles bonequinhos que a gente usava pra fazer maquete na escola, colocar lá dentro, fechar a bola e colocar no congelador. Quando for no dia do chá, a gente fez um dia antes. Quando for no dia do chá, você só vai tirar da geladeira
perto da hora de fazer a brincadeira pra não derreter rápido. Aí você tira da geladeira, abre, estoura o balão, ou é opcional, no meu caso, a gente deixou pras pessoas estourarem o balão, porque ia fazer com que elas tivessem um pouco mais de dificuldade pra poder tirar o bonequinho de dentro, né? O intuito da brincadeira é esse, você derreter o gelo, tirar o balão, derreter o gelo e tirar o bonequinho de dentro. O nome da brincadeira minha bolsa estourou porque tira o bonequinho de dentro da água, né? Ou da bolsa, no caso. E foi muito rápido, tipo assim, muito rápido mesmo. A brincadeira não demorou 3 minutos, porque duas pessoas, mãe e filha ainda por cima, foi muito rápido, assim, tipo, pra tirar de dentro do negócio. A única regra era não jogar no chão e não botar na piscina, porque senão era muito fácil. O que essas pessoas fizeram? Uma delas pegou e quebrou no dente. Tipo assim, muito rápido. Foi uma brincadeira muito rápida. Essa foi a primeira brincadeira que minha bolsa estourou, se eu não me engano, não. A gente fez também a brincadeira do barbante na barriga, pra ver quem acertava. Essa foi a que demorou um pouquinho mais, porque tinha que vir um por um pra poder medir a barriga. Nós fizemos também a do marshmallow. Eu comprei um saco de marshmallow, comprei um pote bonitinho com tampa decorativo, né? Que a pessoa até poderia utilizar depois. E o prêmio da brincadeira era o próprio pote de marshmallow. O intuito da brincadeira era o quê? A pessoa que adivinhasse a quantidade de marshmallows que tinha dentro do pote, levava o pote inteiro. E tinha que ser a quantidade exata, não podia ser menos nem mais. Tinha que ser a quantidade exata. A terceira brincadeira que a gente fez foi a do bolo de fraldas. Eu fiz o bolo de fralda em casa. E tem até o passo a passo no meu TikTok. Tem bastante coisa lá no meu TikTok também, gente, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada. O do bolo de fralda, as pessoas tinham que chutar, né, dar o palpite delas, da quantidade de fraldas que eu utilizei pra fazer o bolo. Se eu não me engano, eu usei 57 fraldas. Se eu não me engano, eu usei 57 fraldas. Vou tentar deixar a foto aqui. Acho que foi isso mesmo, 57 fraldas. E quem acertasse a quantidade exata, ganhava o prêmio. Sendo que nessa, tipo assim, tinha 2 pessoas que acertaram. Aí numa outra brincadeira também 2. E essas pessoas que foram acertando, a gente foi dando um prêmio. Minha mãe pegou alguns produtos da Natura, minha mãe é revendedora. Minha mãe pegou alguns produtos da Natura e da Avon, que era um brinde que ela tinha ganhado, me deu. E esses foram os prêmios. E eu fui dando, quem acertava, quem ganhava, eu fui dando um prêmio. Aí, normalmente, as brincadeiras a gente colocou sempre assim, tipo, 2 ganhadores. Porque ficava um negócio justo, né, pra todo mundo. Se eu não me engano, essas foram as brincadeiras. Eu acho que teve mais uma, mas agora eu não tô conseguindo lembrar. Então, assim, essa é a 8ª dica que eu dou pra vocês. E, assim, tentem não deixar o chá de bebê inteiro de brincadeira, porque acaba ficando uma coisa enjoativa, acaba ficando uma coisa cansativa, que as pessoas elas já não conseguem mais, assim, rir, brincar. Às vezes, se você fizer até 5 brincadeiras, tá ótimo. Brincadeiras rápidas, né? Tá ótimo. Então essa é a 8ª dica que eu deixo pra vocês, que funcionou, que foi um acerto pra mim. Dica número 9. Defina um orçamento. Esse foi o meu erro. Esse foi o meu principal erro. Nós não definimos um valor que nós iríamos gastar. O que a gente fez foi, no início, quando nós decidimos que faria o chá de bebê, a gente começou a juntar dinheiro. Meu esposo é motoboy, então ele conseguia juntar dinheiro todos os dias, a gente colocava numa conta do Mercado Pago. Chegou um momento em que a gente precisava começar a comprar as coisas, porque tava se aproximando. Então o que a gente fez? Pagou salão, pagamos garçom, pagamos mais o quê? Compramos as lembrancinhas. Então, assim, a gente não definiu um valor que a gente gastaria e por isso a gente gastou muito. O valor do salão mesmo, como eu falei pra vocês, foi R$530. O valor dos garçons foi R$240 pra 2 garçons e uma copeira. Fora as outras coisas que a gente comprou da comida mesmo, das lembrancinhas. As lembrancinhas, a gente gastou em média, uns 350 a 400 reais. Então, assim, a gente não definiu um orçamento e a gente acabou gastando muito por isso. E no fim, se a gente for colocar na ponta do lápis a quantidade de coisa que a gente ganha e a quantidade de gastos que a gente tem, não compensa. Por isso que eu sempre digo que só faz chá de bebê, tipo assim, quem realmente quer ter aquele momento, assim, é uma comemoração, um momento especial. Então, assim, se você quer fazer um chá de bebê só pra ganhar, não compensa, gente, não compensa. Assim, foi minha primeira experiência fazendo chá de bebê, possivelmente vai ser a última, porque mesmo que eu tenha outro filho, eu não vou fazer chá de bebê, eu prefiro pegar e comprar. Mas eu gostei muito do chá de bebê da minha filha, porque a gente não fez só com o intuito de ganhar as coisas, a gente fez no intuito de ser um momento, assim, sabe, de comemorar mesmo a chegada dela, a vinda dela. A minha filha, eu sou a primeira neta dos meus avós, eu sou a filha mais velha dos meus pais e eu estou dando a primeira bisneta pros meus avós. Então, assim, era um momento agradável, a gente queria realmente fazer isso, sem contar só de receber, porque se a gente conta só de receber, gente, não vale a pena, não vale a pena. Então, assim, a 9ª dica que eu dou pra vocês defina um orçamento, porque senão vocês vão gastar muito como a gente gastou muito. A dica número 10 faça você mesma tudo o que for possível. Gente, além de sair muito mais em conta, por exemplo, as lembrancinhas, eu fiz tudo sozinha. Eu vi na internet, procurei inspirações e fiz tudo sozinha. Se eu tivesse comprado todas as lembrancinhas prontas, eu teria gastado muito mais dinheiro. Então, assim, tudo que você puder pegar pra fazer, seja na lembrancinha, seja nas comidas, seja na decoração, tudo que você puder fazer você mesma, pega e faz. Ah, é cansativo? Pega e faz. Ah, mas eu não sei fazer tal coisa. Pega e faz. Por exemplo, o bolo de fralda. Eu nunca tinha feito um bolo de fralda. Nunca. Pesquisei. Aprendi a fazer e ficou lindo. Ficou lindo, lindo, lindo. Todo mundo elogiou. Se eu tivesse pego e encomendado esse bolo de fralda, gente, eu teria pago pelo menos aí uns 80 a 100 reais. Por quê? É tempo, é fita de cetim, é cola quente, sem contar o trabalho de ter que enrolar cada fralda. Então, assim, as pessoas cobram mais pela mão de obra do que pelo produto em si, do que o que elas estão vendendo em si. Então, assim, tudo que vocês puderem pegar pra fazer, eu falei pra vocês, eu fiz o cachorro quente, eu comprei
4 quilos de salsicha, comprei molho de tomate, cebola, pimentão, comprei o saco de batata palha, que inclusive foi a minha madrinha que mandou o dinheiro pra poder a gente comprar, que também foi um gasto a menos pra gente, que deu mais ou menos aí uns R$ 150. Então assim, um dia antes, à noite, eu peguei e fiz os 4 quilos de salsicha. É cansativo, é cansativo. Meu marido me ajudou a cortar a salsicha, mas assim, se eu tivesse feito sozinha, teria sido muito mais cansativo. Mas é muito... menos gasto do que você pegar e você comprar, gente, pronto. E às vezes, assim, a gente acaba nem fazendo, não é nem pelo cansaço em si, porque, dá trabalho e tudo mais, não. É, assim, por sem vergonhice mesmo, sabe? Por preguiça de pegar pra fazer. Então, assim, a dica número 10 pra fechar, assim, com chave de ouro é essa. Faça você mesma tudo que for possível, porque sai muito mais em conta, entendeu? E uma dica extra que eu vou deixar aqui pra vocês é: tenha uma pessoa responsável pra te ajudar a fazer as coisas, a te ajudar a organizar, pra chegar mais cedo, pra fazer as coisas e tudo mais. Por quê? Eu tive ajuda da minha irmã, eu tive ajuda do meu cunhado, namorado da minha irmã, e eu tive ajuda da minha cunhada, irmã do meu esposo. O que acontece? No dia, a gente precisou acordar cedo, muito cedo, e ir comprar ainda o TNT pra colocar nas mesas, que a gente acabou esquecendo disso. Então a gente levantou, nem tomou café no dia, a gente comprou um biscoito lá em Santa Cruz, e fomos rodar atrás do TNT. Nisso, a gente tinha que ter alguém pra receber o pula-pula, que a gente alugou pras crianças, e tinha que ter alguém pra receber o salão. A gente ligou pra minha cunhada mora perto, ela foi lá, recebeu o salão, e recebeu a menina do pula-pula. E depois disso, ela ajudou a gente com várias outras coisas. Ela limpou o freezer que tava sujo, ela foi colocando as coisas dentro da geladeira, ela foi organizando a cozinha antes do pessoal dos garçons chegarem. Então, assim, foi muito útil a ajuda dela. A minha irmã depois chegou com o meu cunhado, e eles também ajudaram bastante. Eles foram cortando o TNT e colocando colando nas mesas. Foram ajeitando as mesas, cadeiras no salão. Então, assim, eles ajudaram muito a gente. Muito, muito mesmo. E eu sou muito grata pela ajuda deles. Mas se a gente tivesse uma pessoa responsável pra fazer isso, a gente não precisaria se preocupar em ocupar as pessoas. Por mais que as pessoas façam de coração, ajudem a gente de coração, a gente não precisaria ocupar as pessoas, ocupar o tempo das pessoas. Então, assim, eu indico que vocês tenham uma pessoa responsável, assim. Pode ser ter alguém da família mesmo. A minha irmã, por exemplo, eu poderia ter pedido a ela pra ficar responsável de organizar as coisas. Só que, assim, ela tava vindo de longe, era o meu cunhado, então, assim, não tinha como ela chegar muito cedo. Então, assim, essa é a minha dica pra vocês, até porque um outro ponto que, assim, me pegou um pouco. Na hora de fazer as brincadeiras, eu e meu esposo, a gente se comunica, mas a gente é muito tímido em alguns momentos. E pra fazer as brincadeiras, não podia ser uma pessoa tímida pra fazer. Então, o que aconteceu? Acabou que a minha mãe, ela pegou e chamou a minha sogra, mãe do meu esposo, pra poder ajudar nas brincadeiras. Ela também ajudou bem, como que eu posso falar? Ela, tipo assim, ela falou muito bem, ela falou muito bem e tudo mais. As brincadeiras correram muito bem. Só que se eu tivesse uma pessoa responsável pra me ajudar, essa pessoa também estaria responsável em fazer as brincadeiras. Falar, pessoal, agora é o horário da brincadeira, a gente vai começar a fazer e tudo mais, vai ser assim, assim, assim. E, tipo assim, a gente pegou ali na hora, minha mãe pegou na hora minha sogra e vai lá, ajuda lá, não sei o quê. Então, assim, eu digo que vocês tenham, sim, uma pessoa. Não tem ninguém da família. Paga alguém. Sabe, assim, de repente tu vai pagar R$ 50 numa pessoa. De repente até um conhecido mesmo, que se comunica bem, tu vai pagar barato pra poder tu não ter aquela preocupação de ai meu Deus, como é que vai ser, como que vai fazer, que não sei o quê. Como a gente teve. Um outro ponto também de você ter uma pessoa pra te ajudar é que o que aconteceu no nosso chá de bebê foi que 1h da tarde a gente não tinha almoçado. 1h da tarde, a gente não tinha almoçado, a gente não tinha tomado banho, a gente não tinha feito quase nada, além de ir arrumar o salão e ter ido cedo em Santa Cruz comprar o que faltava. Então, assim, 1h da tarde a gente foi buscar o bolo, que era um bairro vizinho. Ainda bem que era rápido, mas como o nosso bolo foi... A minha mãe encomendou o bolo decorativo pra colocar na mesa, né, maior. E o nosso bolo que a gente encomendou foi nas marmitinhas já. Então não tinha como, a gente não tem carro, a gente só tem moto. Não tinha como a gente ir de moto. Então o que acontece? A gente se enrolou muito porque a gente teve que pegar o Uber pra ir lá buscar bolo, vir com bolo. Aí perde tempo indo, perde tempo voltando. E quando a gente chegou no salão, já era basicamente assim, a hora que já tinha que ter começado o chá de bebê e ainda não tinha começado. Tudo bem que as pessoas elas chegam mais tarde um pouquinho, como eu falei pra vocês. A gente colocou 2 horas, as pessoas começaram a chegar lá pras 2h40, 3h. Mas a gente chegou, aquela correria doida, sabe? De chegar correndo, não dá tempo de comer. Aí a gente só comeu porque meu marido foi lá, conseguiu na cozinha, pegou um pouquinho de feijão pra mim, um pouquinho de ervilha, a gente dividiu. Só por isso, mas sabe aquilo de você comer em pé, que não tem tempo pra sentar, pra fazer nada? Foi exatamente assim. E aí quando a gente entrou pra tomar banho, que a gente saiu, já tinha gente no salão. Então assim, não ter uma pessoa ali fixa pra poder, tem que fazer isso, isso, isso e isso, meio que deixou a gente assim, doidinho na cabeça. A gente ficava pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, aí esquecia coisa em casa, tinha que vir em casa buscar. E como eu falei, a gente não tem carro, então ficava dependendo de, por exemplo, a gente combinou com o moço do carro pra poder vir buscar as coisas cedo. Ele veio buscar as coisas cedo, quando foi à noite, ele não foi buscar a gente. A gente teve que vir com um monte de coisa, um monte de fralda, um monte de coisa. Teve que pedir um Uber específico lá de frete, né, pra poder trazer. Assim, foi uma loucura. Então, eu aconselho essa dica extra. Deixe uma pessoa responsável pra te ajudar no que tiver que te ajudar. Tipo assim, em tudo. No que tiver que te ajudar. E eu vou aproveitar pra falar uma outra coisa pra vocês. Eu sou o tipo de pessoa
que eu não peço ajuda justamente porque eu gosto de tudo do meu jeito. Tudo, 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 tudo. E se as coisas não saem do jeito que eu quero, eu fico chateada mesmo. Porque a gente se planeja, a gente, sabe, a gente juntou dinheiro, a gente fez isso, a gente fez aquilo, então eu queria que fosse do meu jeito. Só que o que acontece? Lá no dia, eu vi que não dava pra fazer tudo do meu jeito. Não dava pra eu meter a mão e fazer tudo, sabe? Não dava pra ter aquele 100% de controle de tudo. Tanto que eu permiti que pessoas me ajudassem. Se fosse em outros tempos, eu diria, não precisa de ajuda não, deixa que a gente vai fazer, deixa que a gente vai se virar. Mas eu permiti que pessoas nos ajudassem porque eu sabia que não tinha como manter o controle de tudo. Então, assim, uma coisa que eu digo pra você aqui, que tá grávida, que vai organizar seu chá de bebê, não queira ter o controle de tudo, pelo menos nesse dia. Viva esse dia. Porque o dia em si, ele vai ser cansativo da hora que você acordar até a hora que você dormir. A gente levantou, quando o chá de bebê começou, eu já tava exausta. Mas assim, não era exausta de nossa, eu tô muito cansada. Era exausta dessa correria, sabe? De ter que ficar indo, voltando, faz isso, faz aquilo outro. Aí muita coisa na cabeça e o medo de esquecer as coisas. Então assim, não queira ter o controle de tudo. Se tiver pessoas pra te ajudar, pessoas de bom coração, aceita ajuda. Não fica nessa de, eu vou fazer e não sei o que não. Aceita ajuda, deixa de ser boba. Deixa de ser boba igual a mim, filha. Então, apesar dos erros e dos acertos, o chá de bebê da Esther foi, assim, um momento muito especial. Foi um momento em que a gente viu que realmente a nossa família, ela é amada por muitas pessoas, sabe? Esteve quem tinha que estar lá. Essa frase, a minha sogra falou pro meu esposo. E a gente levou isso em consideração no chá de bebê inteiro. Tiveram pessoas que a gente gostaria muito que estivessem lá. Teve amiga minha que eu sabia que eu queria que estivesse lá, mas eu sabia que tinha outros compromissos que não davam pra poder estar lá no mesmo dia. Da família do meu esposo, teve gente que confirmou e tipo assim, já o chá de bebê rolando, a gente recebeu notícias de que as pessoas não viriam, e isso acabou deixando ele um pouco chateado na hora, mas a gente entendeu que assim, esteve quem tinha que estar, gente. É claro que a gente gostaria muito que outras pessoas estivessem, mas esteve quem tinha que estar. Então assim, não... Sabe, aproveita o momento mesmo, não fica pensando de que, fulano não foi, eu queria que fulano tivesse ido. Gente, esquece, na hora. Pensa só na família de vocês. Pensa só no, você, o seu esposo, sua filha, seu filho. Pensa em quem está ali, sabe? Porque as pessoas, quando elas confirmam a presença delas, elas estão se comprometendo aí. E quando essas pessoas que se comprometeram aí, elas vão... Tipo assim, a gente se sente amado, a gente sente o carinho que a pessoa tem pela gente. E foi o que a gente sentiu no chá de bebê da nossa filha. A gente sentiu o carinho que algumas pessoas que a gente nem imaginava que fosse. Já outras que foram, a gente sabe, quando a gente sente que tipo assim, eu tô indo, mas... Sabe, não muda nada. Gente próxima a gente mesmo, que a gente esperava um pouco mais de atenção, a gente esperava um pouco mais de carinho. E que não teve isso. Mas é experiência, tudo é aprendizado. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha sido útil pra vocês, pra alguém aí do outro lado da tela. Se você tá gravidinha, se você tá organizando o chá de bebê do seu filho, se você não queria fazer chá de bebê e agora de repente você quer fazer o chá de bebê, me conta aqui qual dessas dicas você precisava ouvir, qual dessas dicas você acha que vai ser realmente muito útil, assim como foram pra mim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você se identifica com esse conteúdo de maternidade, gestação, chá de bebê, tudo que envolva bebê, criança, família, já se inscreve aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante. O canal tá começando a andar, eu tô começando a me empenhar pra poder entregar um conteúdo bom pra vocês, um conteúdo que realmente agregue na vida de vocês, seja o mínimo do mínimo, mas eu estou me empenhando. Então eu faço esse pedido pra vocês. Se inscreve aqui, eu tô cansada de tanto que eu falo. Se inscreve aqui, deixa curtida nesse vídeo, deixa um comentário, bota aí o que você mudaria, o que você faria diferente. Se você tiver qualquer dica pra passar pra outras pessoas também, deixa aí nos comentários, tá? Que eu sei que toda troca, ela é útil pra alguém. Da mesma maneira que eu pesquisei bastante antes de fazer o chá de bebê, pode ser que você do outro lado da tela também esteja pesquisando antes de fazer o chá de bebê do seu filho, sua filha. Então eu espero que essas dicas tenham sido úteis pra você. Espero que de alguma forma te ajudar. E espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!